Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da It Works. E para mim hoje é um privilégio estar aqui, né? Sempre é um privilégio, né, Flávio? A gente sempre Sempre. costuma falar sobre isso, mas Verdade. além de estar dividindo a mesa com companheiros de trabalho, com pessoas que a gente troca figurinha e troca experiências no dia a dia, a gente tem uma amiga que a gente fez o ano passado aí, e desde então essa amizade vem só sendo cada dia maior, né? Vou deixar para apresentar a convidada daqui a pouco, né? Deixo melhor para o final. Sim. E eu vou começar com você, Flávio. Tá bom, Vamos vai, lá. Matheus. Essa motivação que ele deixou pra mim aqui, vou na minha fala. Eu sou Flávio Toledo, tenho trabalhado aqui na Itworks, tenho cuidado da área de marketing, de vendas, de atendimento ao consumidor. Cara, um prazer de novo, né? Muito gostoso a gente transmitir conhecimento. E Inês, ele tem razão. O melhor tá com você mesmo. Por favor, se apresente. Bom, é uma honra, uma gratidão ter recebido esse convite. Eu acho que eles estão exagerando, mas eu paguei bem antes para eles falarem dessa forma. Inês, fala um pouquinho sobre você, tá? Eu quero saber um pouco da sua experiência profissional, da sua carreira. Eu sei que você tem mais de 30 anos de experiência, tem uma bagagem aí, vocês olham esse rostinho aí, rostinho lindo, e muito tempo já, muita coisa vem acontecendo aí na sua trajetória. Fala um pouco sobre você. Bom, eu sou Inês Lemos Lopes, eu me intitulo como facilitadora contábil. Eu circulo aí várias áreas, em vários lugares, de várias formas, com vários projetos. Tem algumas bandeiras que eu apoio, mas tem a mãe, tem a curiosa, a que é inovadora, a que é nora, a que é cunhada, a que é irmã, a que é amiga, É que isso faz aí. conexões, e vai por aí afora. É isso aí. E da minha jornada de trabalho, realmente ela começou muito cedo e eu acho que a gente pode ir intercalando aí o bate-papo Sim, para que vocês entendam como é que eu cheguei até aqui. muito bom. Inês Multifaces. Você viu? Você Sentiu viu? qual que é, né? Acompanhe na live, pessoal. Convidar você que está assistindo a gente, tem uma caixinha de perguntas aí, fica à vontade para fazer a sua pergunta. A gente vai estar à disposição aqui durante a live, né? E até depois, se surgir uma outra questão aí, a gente está à disposição para poder responder para vocês. Bom, o tema hoje é sobre tecnologia, né? Tema que a gente tanto gosta, né, Inês? Exato, sou suspeita. E o tema é o seguinte: verdade ou mito? Tenho uma contabilidade tecnológica e isso tem impulsionado o meu crescimento. Será que isso é Verdade. verdade? Será que isso é mito? Ela já Verdade. respondeu pra gente aqui. Olha só, olha só. Verdade para quem realmente está disposto a inovar, É a isso ser aí. diferente. Muito bom. Posso colocar uma pimenta, Claro, Matheus? Manda? claro. Fica à Cara, tem uma vontade. pimenta. A gente vende tecnologia aqui, né? A Itworks é uma Exato. empresa de tecnologia que tem produto, mas é de tecnologia. Aí a gente conversa com a Inês, dono de uma contabilidade, e ele se encanta, pira com a solução. E ele fica encantado tudo, ele compra. Na semana seguinte vem a fase do onboard, né? Nosso onboard ele dura 4 semanas, normalmente 1 hora por semana. Então são 4 horas dividido em 4 semanas. E quem assiste o onboard não é o dono, é a equipe. Mas a equipe bate diferente do ritmo do dono. Como fazer isso, Inês? Ter o empreendedor na vibe da tecnologia e a equipe que toca o bumbo no mesmo ritmo. Aí pimentou agora. Eu posso voltar uns passinhos atrás Pode. para te responder, Flávio? Claro. Porque assim, existe um mito na nossa área, tá? Eu trabalho desde os meus 15 anos com contabilidade. Eu abri o escritório quando eu tinha 21 anos. Uau. Eu amo estar na execução, na operação. E existe o mito de, eu sou gestora, não ponho a mão na massa. Sim, E por verdade. vezes, e eu fiquei muito feliz porque eu estive num evento esse final de semana de 200 mulheres empreendedoras, Legal. empresárias, né, num processo muito bacana. E estar na operação e estar junto com o time, porque se eu estiver vendendo um produto, qual que é a sua operação? Falar com o seu Com cliente. certeza, A Itworks precisa disso com certeza. para que tenha êxito. A contabilidade, eu preciso me comunicar com os meus clientes, eu preciso tanto os externos quanto os internos. Eu preciso criar uma cultura, um fit. Então, É isso mesmo. o que a gente vê no mercado, e é muito triste o meu mercado,
Como eu disse, eu trabalho desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 51. Eu vi várias mudanças, várias quebras, várias rupturas. E o que eu vejo hoje? Um cara que ele se intitula inovador, eu sou super engajado, e o time não acompanha. Por isso que eu pedi para a gente dar um passo atrás. Eu acho que quando você põe a mão na massa, quando você corre atrás, quando você se identifica com um produto, quando você se identifica com o seu propósito, com o seu porquê, o seu time está junto. Eu sou uma pessoa no mercado que ajudei a desenvolver tecnologias e ferramentas. Sim. Mudaram-se modelos de produtos por conta do meu feedback. E a T-Works é uma delas, a gente vai contar sobre isso. É verdade. Ele pode ser um polo positivo ou totalmente negativo, depende da pessoa que está recebendo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fato de inovação, eu respiro isso, o nosso escritório é inovador nesse sentido, apesar de ser um escritório pequeno, né? Porque a gente escolheu ser uma boutique, ao invés de ir para um mega aí, vender, colocar a gente dentro de casa e não conseguir entregar. E o mais legal, respondendo a sua pergunta, depois de contextualizar, o time acompanha. Eu chego lá, gente, testei tal coisa, isso é inovador, vamos lá. Eu faço testers, as empresas me chamam para fazer testes várias vezes. Em sistemas, em tecnologias, em criar produtos por conta desse nosso modelo. Mas não é só a Inês, porque a Trade não é só a Inês. A Trade é um conjunto de pessoas movida da mesma ideia, do mesmo propósito, da mesma vontade. Então, se o time não estiver engajado, o cara vai numa feira, ele vai comprar o produto e não vai acontecer. Porque quem faz acontecer é o time. E as pessoas não entendem isso. Sim. Se não tiver cultura de inovação, se não houver transparência, se não houver um monte de outras qualidades, adjetivos que a gente coloque nessa conversa, você pode colocar a melhor ferramenta. Não vai funcionar. Consegui responder? É isso. Muito. É isso. Tá todo mundo na batida do samba enredo. É isso aí. É isso aí. Mas vamos dar alguns passos para trás e vamos falar um pouquinho do seu início, tá? Você sempre foi uma pessoa voltada para a inovação desde o início da sua carreira? Fala um pouco de como você começou, de como foi essa sua trajetória até você construir o que você está construindo hoje. Nossa, que legal. É até chato, às vezes, a gente ficar falando da gente, mas a gente tem que se empoderar e enxergar e dar valor para a sua história. E por muitos anos não foi assim. Eu tinha vergonha de vender o que eu fazia. O que acontece? Eu venho de uma comunidade, literalmente de uma favela, com pai semi-analfabeto, com mãe fazendo acontecer. Minha mãe é super empreendedora, dentro das condições dela, de fazer marmita, de vender roupa e vai por aí afora. E eu tinha um sonho, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, percebe-se, né, Paulo? Mas inquieta, graças a Deus, de uma forma positiva. E eu comecei, pra você ter uma ideia, eu vendia bolo, eu fazia vários negócios, eu fui costureira, mas isso não me dava nenhuma paixão, porque eu queria trabalhar num escritório, não importava qual fosse. Esse era o meu sonho, menina. Eu queria ser modelo, eu queria ser... Eu fiz algumas campanhas, algumas coisas como figurante, tem um monte de coisa aí no meio quis ser dançarina, enfim. Eu só queria viver, eu só quero viver a vida. Ponto. Da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém. E aos 15 anos eu saí de costureira, porque eu saí chorando, eu falei, não é isso que eu quero para a vida, não é. E consegui um escritório de contabilidade. E aí começa uma jornada incrível. Eu fiquei 1 ano nesse escritório, sou amiga do dono até hoje. Todos os meus 3 patrões, eu sou amiga deles até hoje. Inclusive, um vai lançar um livro no sábado. Vai fazer, eu acho que quase 90 anos. O senhor Oliveira, beijo. Depois eu fui para NASA Computadora. A gente está falando aí de 1989. Século passado, isso me incomoda. Matheus não sabe o que é isso, viu? Eu não existia ainda. Eu não sabia. Tamo junto, hein? Aí, ó. Alguém tem que me apoiar aqui nessa mesa.
E aí eu fui secretária numa empresa que vendia computadores no Brasil no início. Ou seja, foi o meu primeiro contato com inovação. Com tecnologia, com tudo. Então, quando eu resolvi, que aí depois eu fui trabalhar com o Sr. Oliveira, fiquei 3 anos, e eu nem sabia o que eu estava fazendo aos 21 anos, é óbvio, porque quem tem noção aos 21 anos de que vai empreender, eu só queria ter um espaço da qual eu pudesse fazer as coisas. Porque quando você trabalha para uma outra pessoa, e não tem problema nenhum, Sim. porque depende muito do seu perfil. Eu tenho um pessoal que trabalha comigo, que é intraempreendedor, que é incrível, as meninas. E tá tudo bem, porque aí você vai juntando as qualidades das pessoas, e isso é o bacana. Uhum. Mas aquilo, eu não tinha espaço mais para crescer. Então, aos 21, eu resolvi que ia abrir um escritório. Foi uma história um pouco triste no primeiro ano, porque eu acabei me associando com pessoas que não tinham o mesmo propósito, e aí eu tive Isso é um problema. um problema muito sério, porque eu tive, por 2, 3 anos eu tinha dívidas para pagar, mas isso me fortaleceu. E aí a gente saiu desse escritório que a gente tinha, eu fui para a casa da minha mãe, apesar de ser numa favela, a gente tinha 8 cômodos, então a gente tinha o nosso quarto, tinha uma sala sobrando, era uma casa, era um barraco chique. Se transformou numa casa chique, entendeu? Isso. Cuidada, porque não precisa Sim. ser pobre e ser Desleixado, descuidado, com certeza. desleixado, Isso. entendeu? Então isso foi muito legal. Então o nosso escritório foi e os clientes iam lá. Que legal. Muito, e Olha. gente que chegava às vezes escoltado pela rota. Olha. Porque como a gente Eita. tinha Honda, Sim. os caras perdidos, imagina, pessoas que a gente tem clientes de nome, assim, é muito legal. Pra você ter uma ideia, o cara chegava lá e sempre apoiou e continuou, e a gente tem clientes até hoje, nessa mesma época. Então, a gente começou o escritório com um computador, na época daquela internet de escada, Sim. e Que ano foi mais ou menos? a gente abriu em 94. 94. Em 94. E aí o que acontece? Então a gente já começou de forma tecnológica. Sim, com certeza. Um usava, como era muito cara a tecnologia, o computador, a internet, usava um, aí depois ia por outro. Então a gente fazia um revezamento para utilização. E qual que foi o processo na minha cabeça? A gente comprou os softwares e eu já integrava, já automatizava as informações ali. Então, se eu rodava fiscal, o fiscal tinha que subir para o contábil. Eu rodava o folha tinha que subir para o contábil. E aí a gente entrava na parte de digitação, porque não existia ainda muitas metodologias relacionadas à parte contábil nesse sentido. Sim. Mas ali eu já comecei de forma automatizada, tentando reduzir, até porque a gente tinha. Lembra que eu disse que eu tinha tido um problema financeiro? Então, eu tinha poucos recursos financeiros. Então, eu precisava utilizar da melhor forma o meu tempo e os recursos que eu tinha. Sim. Então, tudo já era de uma forma automatizada. A gente, por exemplo, foi um dos primeiros escritórios a fazer aquisição de uma ferramenta que punha os documentos na nuvem. Uau, Então, sempre foi assim. Então, nossa história é assim. que legal. De aplicativos para o cliente, de e-mails personalizados, de tecnologias que são de ponta. Os meus clientes sabem que às vezes eu ligo e falo assim, eu preciso que você teste uma coisa. O cara fica muito feliz. Porque sabe que vai dar dor de cabeça, porque quando a gente começa a ferramenta, a gente sofre muito. É verdade. Mas a gente sai na frente. A implantação é sempre isso dolorida, né? Então, eu implemento as soluções, eu testo, eu pego clientes para testar, eu pego alguém do time que gosta mais ou menos, e aí a gente vai fazendo esse movimento. Então, a gente já nasceu tecnológico para a época. Você estava à frente do seu tempo já desde o início, né? Isso. Desde Já. o início. Lá no século passado, mano. Você viu? Estava lá. E hoje você está envolvida em muitas coisas, né? Na verdade, até pegar um gap aí, quando a gente se conheceu de fato, né? Sim. Não vamos falar da viagem ainda, calma. Vamos falar da apresentação que o Fabrício, o antigo diretor aí de produtos da época, fez para o comitê do Sim. Sescom, né? Exato. Me fala Nossa, como que vergonha. Me fala como foi esse seu trabalho na época, né? E pra gente foi um divisor de águas também, e a gente vai contar um pouco dessa experiência aí. Bom, o que acontece? Eu participo sempre que posso, eu participo de comitês de tecnologia, de inovação, onde quer que eu esteja, no projeto que eu esteja, eu sempre participo. Tem um comitê de digital, tem um comitê de comissão de tecnologia, de inovação, eu estou dentro.
E nós estávamos dentro de uma entidade da qual eu participo, que é o... Posso falar o nome? Claro, pode falar. O Sescom São Paulo. Pode Então, falar. quem não conhece, procura aí nas redes, é bem bacana. Parceiraço nosso. É muito Exatamente. legal mesmo. Eu sou Organizado. suspeita e olha, a gente está indo para a terceira gestão, então eu estou muito feliz, muito honrada de fazer parte disso também. Que é retribuir para o universo e para tudo o que Deus e, enfim, que a religião Sim. cada um tem, do que eu tenho, do que eu ganho. Sim. Então, eu sou muito grata É. de participar disso. E nós temos uma comissão de tecnologia lá, e vocês apareceram. É isso. Só que pro azar de vocês, Pra sorte, na verdade, tá? Pra sorte. eu estava nesse dia e a gente recebe parceiros ou futuros parceiros que apresentam produtos para gente. E como eu disse, eu sou sistemática, eu sou criteriosa, eu gosto disso, de inovação. Então, Questionar, né? eu questiono, eu sou muito curiosa. É isso mesmo. E os meninos me apresentaram todo o pitch deles, e eu fiquei olhando, eu falei assim, não, isso não vai dar certo. Não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. Eu disparei, porque eu me empolgo, eu preciso ter um pausa. Parecia um Shark Tank, Flávio, pra você entender. É A gente foi lá falar, né? E a gente conversando ali e tal, fazendo pitch. Realmente era um pitch de venda para falar sobre produto. Uhum. E a Inês deu um choque de realidade na gente. Um choque positivo, né? Eu fico feliz que você enxergue que foi positivo. Muito positivo mesmo. Segue. Na hora eu segue imagino constrangedor. Mas... hoje, depois de 2 anos e meio, um pouquinho, mas tudo bem. Não foi Legal. por mal. Claro que não. Então, eu acho que a idade, os 51, me ajuda a ter mais maturidade e inteligência emocional. Na época, talvez me faltou. Mas, assim, de enxergar e de Legal. entender e de viver. Lembra que eu disse que a gente vive de fato? Eu ponho a mão, eu vou de um lado, vou do outro. Uhum. Então, isso talvez me ajude a ter esse olhar um pouco mais direcionado quando a gente fala de produtos que são para o meu mercado. Sim. Então, ou para o mercado do meu cliente. Então, assim, isso foi muito legal, vários. Então, assim, eu encontro nas feiras de negócios alguns fornecedores que eles querem me afofar. Mas eu tenho esse feedback positivo. Eu só talvez fizesse hoje de uma forma um pouco mais amorosa. Então, me desculpa aí, cadeia Não, nacional. tranquilo. E aí o impostograma mudou através do feedback Voz da input dela. Inês. Olha que legal, Exatamente. Inês. E foi por isso que a gente tem o sucesso que a gente tem hoje no impostograma, Sim. tá? Ela tem. Como vendas e marketing, mão eu agradeço. Obrigado. Vou cobrar o royalties, hein? Exatamente. Depois a gente conversa sobre isso. Calma. Agora, Flávio, qual que é a importância de uma empresa como a It Works conseguir ter essa sensibilidade também, né, de se submeter a um comitê como esse Sim. e conseguir aceitar críticas e mudar o seu produto para o mercado para poder atender a realidade que foi imposta ali? Sim. Toda criação do produto existem duas formas. A forma mais comum, alguém tem uma ideia, eu tenho uma ideia, vou criar um produto. E aí entra na segunda pergunta, como que o cliente pode usar o meu produto? Essa é a forma mais comum. A forma correta é, qual é o problema? Esse é o problema. Que produto eu posso criar para solucionar esse problema? Ouvindo a história, né, eu não estava presente, eu vejo esse cenário. O mercado tinha um problema, como ainda tem, que é tributação. O mercado brasileiro é muito difícil, são 26 estados, mais Distrito Federal, agora com uma nova lei que a partir do ano que vem começa a rodar, ou seja, é Um caos. caos. Desculpa, mas é um É um caos. caos. E é um caos diário, né? Não é um só. São vários caos. Cada estado tem a sua regra, né, e liberdades, então é de fato um caos. A It Works, vendo isso, pensou, poxa, o que pode ser feito? Ou, sabendo da história como foi. E levou até os especialistas, vocês, para poder falar. Quem conversa hoje com o cliente conhece vocês. A crítica fez a gente melhorar. Então, essa é a história que eu conheço, né? E pegando um pouquinho daqui de dentro. Aí pensa assim, poxa, mas e aí? Acabou? Tudo isso resolveu? Não. Todos os dias, a gente, por mês, em média de 300 a 500 chamados, a gente recebe de clientes nossos. Clientes que têm dúvidas, clientes que criticam, clientes que fazem elogios, clientes que agradecem, tem de tudo. São 500 chamados, né, do nosso universo de muito mais clientes.
E a It Works não é uma empresa de produto, é uma empresa de tecnologia. Uhum. E o que a gente faz com tudo isso? Ao ouvir a voz do cliente, a gente traz para dentro de casa. Nessa sala que, inclusive, a gente tem uma sprint semanal, É isso aí. discussão de novos desenvolvimentos, de novos aperfeiçoamentos, de features novas, de funções para facilitar o cliente, porque a voz do cliente nos devolve ações a serem tomadas, né? Então, o que eu vejo, assim, que eu curto demais dentro da It Works, e você falou assim, a gente tem que saber o nosso porquê, Exato. Simon Sinek. Sim, exatamente. A It Works vê muito isso, né? Qual que é o problema? Eu posso fazer alguma coisa pelo problema? Vamos pensar num produto, uma solução para este problema? Não é assim, tive uma excelente ideia. Nossa, tive uma excelente ideia. Quem que pode comprar minha ideia? Né? A gente usa o processo ao contrário. Então, eu acho que é isso, sabe, Matheus? Cara, entender de que a empresa de tecnologia precisa prover tecnologia, ajustes de rota. Eu não estava lá, não passei pelo constrangimento, mas posso imaginar. Mas assim, ó, tem Mas serviu para ajuste. o que eu acho que a experiência que eu tenho da It Works com base nesse feedback é que vocês de fato estão abertos a ouvir o cliente Sim, e melhorar. sim, O porquê de vocês é muito mais forte do que o como ou o que. É isso sim. mesmo. É isso. E não existe um Entendeu? muro, né? Porque É isso. normalmente, quando você tem uma grande ideia, dependendo da cabeça da pessoa que teve a grande ideia, Sim, ela se fecha e fala assim, não, é uma grande ideia e eu vou seguir na minha convicção, né? sim. Uma convicção. Apego. Exatamente, é o O apego. ego, o É, apego, e exato. não necessariamente o mercado precisa disso. É. Mas Exato. você está aberto de fato a ouvir o que o mercado precisa e procurar soluções dentro do seu propósito, eu acho que deixa vocês muito à frente do que eu conheço de mundo de tecnologia. Porque tem a tecnologia, mas existe o humano por trás disso. É isso. Muito bom, muito bom. Matheus, posso só uma Claro. historinha aqui? Fala sobre isso, né? A gente tem um cliente bem crítico, que é muito importante, de Santa Catarina. E aí ele fez um chamado criticando uma parte da funcionalidade da nossa ferramenta, por conta do mercado de Santa Catarina. E aí o nosso time conversou com ele. O time de tecnologia, se eu não me engano, o Matheus teve contato com ele. Sim. E aí propôs a ele, olha, de fato, o que você está pedindo não é o que a gente oferece. Você topa ser um consultor, um crítico para a gente, para gente isso desenvolver? Nós fizemos uma pausa da atividade que a gente entregava para ele. Ele nos ajudou a desenvolver uma feature nova que inclusive abrangia Santa Catarina, que tem uma São especialidade ali dentro. específicos. É isso aí. Sim. E um próprio cliente trouxe para a gente. A ferramenta foi super ajustada para aquele negócio, abriu outros mercados para a gente fazer da mesma forma em outros estados, ouvindo um cliente. Então a voz do cliente aqui é ouvida O mesmo. cliente aqui tem vez. É isso aí. Mesmo. É isso Desde que aí. ele E é saiba o que centro. está fazendo. Exatamente. Exato. Porque a gente está falando de tecnologia voltada a fiscal, que é uma área bem complexa. Exatamente. Boa. Perfeito. É isso aí. Gosto desse modelo. Muito bom. Inês, eu estou nas suas redes sociais aqui, né? E eu vejo você, sócia da Trade, anfitriã da Isso Podcast. Esse podcast. Isso aí, idealizadora da Contadora de Histórias, que é uma IA, e a gente vai entrar Exato. nesse assunto agora. E também trabalha no Sescom, como a gente já falou, né? Mas vamos pegar especificamente esse assunto que ele é de momento, que é a inteligência artificial e tudo que está ao redor dela, né? A gente também tem uma inteligência artificial, vou deixar depois até o Flávio comentar sobre isso, mas eu quero entender como que foi o seu início dentro desse assunto, né? É um assunto que é um tabu para muitas pessoas do segmento, principalmente segmento contábil, né? Aquele medo e a preocupação, inclusive, de ser substituído pela tecnologia, que a gente vai falar também sobre isso, mas eu quero entender um pouco mais sobre como começou isso para você, como despertou esse assunto aí, esse interesse. Bom, o interesse e meu primeiro contato com a inteligência artificial foi em Stanford, um dos seminários que eu tive a oportunidade de participar, que o Sescom São Paulo promove para os empresários. E ali eu vi carro andando sozinho, eu vi Que ano isso? Desculpa, só 2017? para contextualizar bem o pessoal, né? Exato. Que não foi ontem. Não, né? não nasceu ontem, não, gente. É A gente isso aí. tem a jornada e a gente fala de inteligência artificial, que acordou, dormiu com uma, acordou com outra, mas existe todo um. Ninguém chega onde chega. Tem uma jornada de desafios aí, de se testes, adaptar, experimentos. exatamente.
E assim, eu sou empolgada nesse tema, né? Enfim, o primeiro carro autônomo e aquilo para mim foi algo. Primeiro de estar lá já foi algo fora da curva, né? Porque o meu inglês é the books on the table. Eu estudei acho que umas 1000 vezes para falar it works. Olha, tá mandando muito bem, viu? A gente tem que vender o nosso produto, né, amigo? É isso aí. Ao meu lado do modelo. Enfim, e eu tive essa oportunidade de primeiro contato, voltei para o Brasil. Ninguém sabe nada. Você procurava nas redes, Google, nada sobre inteligência artificial, sobre IA, sobre absolutamente nada. Completo silêncio. Silêncio, ninguém sabia o que era, ninguém falava disso. Então, busquei, tentei, e aí o que acontece? Depois de 1 ou 2 anos, o que eu descobri? Inteligência artificial, põe na caixinha, na gaveta e deixa guardado. Automação, Robot Process Automation, que foi algo disruptivo para o meu segmento. Então, a gente já tem aí robôs trabalhando no escritório conosco, junto com o humano. A gente tem hoje humano e RPA, tá? Dentro da nossa jornada do nosso planejamento. E aí a gente conseguiu, depois de muita luta, o mercado contábil é um mercado fechado, as pessoas poucos compartilham de fato o que estão fazendo, e isso é um processo de amadurecimento do mercado, que aí também Totalmente. culminou no que está acontecendo agora. O pessoal só discute preço. Preço. Ou seja, deixando o nosso ambiente extremamente hostil, né? Enfim, mas isso é para um outro podcast. E aí o que acontece? Eu fiquei com o Robot Process Automation, fazendo as automações, que é atividades repetitivas, e a gente deu uma alavancada ali. Só que o robô é assim. Você manda ele para a direita, ele vai. Você manda para a esquerda, ele vai. Ele não faz nada diferente disso. Sim. Só que a gente está num mundo, num universo contábil que ele é dinâmico. Então, as atividades, as ferramentas, elas se tornam obsoletas, né? Obsoleta muito rapidamente. É verdade. E eis que deu o boom da OpenAI. Porque a inteligência artificial não é recente. Não. Ela é muito antiga. Só que a gente não tinha banco de dados, que hoje é fértil para que a IA vire e aconteça. E a OpenAI, que foi uma das primeiras plataformas que estourou em fevereiro e março do ano passado aqui no Brasil, ela tornou possível e abriu possibilidades para mim, para você, para todo mundo. E com preços extremamente acessíveis que a gente, né? E eu não sou garota propaganda da OpenAI. Adoraria, mas não sou. E eu vou explicar por que eu falo da OpenAI para a contabilidade. Aí o que aconteceu? Eu conheci o Pedro Daniel, pedrodaniel.ia, e eu fiz o primeiro curso de inteligência artificial para business, para marketing, para tudo que você possa imaginar. Avatar, aí chegou o meu projeto do Contadoras de História.ia para fazer e-books para crianças. A parte do podcast eu comecei a utilizar, que ela começou na pandemia, mas eu comecei a criar roteiros dentro da Aquia. Mas eu não tinha pensado, não tinha tido ainda a maturidade ou a visão de futuro que isso pudesse ser utilizado na contabilidade. Isso só acontece com outro curso que eu fiz do Roberto Dias, o RDD. Tá. Que, parceiro nosso conhece, também. Parceirão, né, nosso. Então, meu mestre, te amo também. E o que acontece? Aí muda totalmente o modelo, não só o mental, mas das possibilidades que a gente tem de forma estruturada na contabilidade. Por quê? Por que da OpenAI? Porque quando a gente começou lá, eu fiz o primeiro curso do RDD, em abril para maio, já fiz o segundo curso, eu estou na mentoria dele. Assim, não tem. É uma bomba de ideias, de possibilidades, de pensamento, e as pessoas não conseguem enxergar no meu segmento. É muito triste isso. Porque qualquer um consegue ganhar produtividade, velocidade, ter novos insights, evoluir, se for aplicado da melhor forma. É verdade. E por que é da OpenAI? Porque é a única, acho que a Google esses dias com o Gemini, eles conseguiram a certificação, que tem um nome bonito, que eu não vou nem tentar falar, nos Estados Unidos, como se fosse o nosso Conselho Federal aqui, por conta da LGPD, de regulamentação, de não vazar dados, de cuidado com a questão da LGPD. Por isso que a OpenAI, a gente, à frente. na contabilidade, sim.
por metodologias de segurança. Por exemplo, depende da versão que você compra. A gente tem a versão Plus lá, que eu uso Inês, particular, pessoa física, e tem a versão Teams, que é para a empresa Sim. do nosso porte, que você não Corporativo. compartilha. Corporativo, obrigada. Corporativo, que a gente não compartilha os dados com a OpenAI ou com terceiros. Ou seja, eu dou uma metodologia, eu dou segurança para usar os dados sensíveis da contabilidade, porque a gente tem um monte Muito. Exato. dentro do nosso universo. Só por isso. E GPTs, né? Que se eu puder já engajar. Opa, era a próxima pergunta. Era a mas próxima a pergunta? gente Então segue. faz a pergunta. Fique à vontade. Eu sei que você mexe muito com GPT, com script, né? E você desenvolveu, você começou, obviamente, meio embrionário ali, aquela cultura de teste, que você vai brincando e tal, mas hoje você alcançou uma maturidade muito legal. Fala sobre isso com a gente, até para o público que não conhece, Entender. como que foi essa sua jornada e como você chegou aonde você está agora. E até assim, as pessoas não têm, não é que não têm ideia, mas muitas pessoas não sabem que uma OpenAI é diferente de um GPT e aonde que as coisas se unem, né? E o que é um script, o que é uma Boa. abertura. Muito bom. Boa, então vamos do começo. Quando começou a parte de tecnologia, de inteligência artificial no Brasil, você tinha os testers, você tinha a questão de manipular, de começar a alfabetização. Sim. Mas qual que é o maior problema, o maior desafio, o maior entrave? As pessoas têm medo do novo. É. E isso impossibilita A ele expansão. deixar de ser um inovador. Isso mesmo. Né? Que tem aquela curva do cara começar ali, o que vai no meio, que depois está todo mundo feito, e os retardatários, no sentido, não de forma pejorativa, Sim. no sentido da inovação que eu estou Sim. falando. Que fica lá e só no final vai usar. Então, eu usei para muitas coisas de empreender, de responder, de criar ali um modelinho com um prompt básico, porque era o que a gente tinha no momento lá, até o mês de setembro e outubro do ano passado. Eu usava para responder e-mails, para melhorar. Então, dentro de um prompt básico, de um contexto pequeno. Quando a OpenAI começou a avançar nos modelos dele, o que acontece? A gente consegue melhorar os prompts, dar maior contexto, conversar. E quem tem boa lábia no sentido, quem tem conhecimento, quem tem hoje a questão de maturidade, uma função cognitiva, E essa dinâmica, né? essa dinâmica, cara, ele evolui, escala, tudo que ele estiver fazendo. Então, esse é o desafio, de você conversar Sim. ali. Passado esse nível de conversa, a GPT possibilitou e abriu você construir GPTs. O que significa isso? Eu faço todo dia um e-mail para o cliente. Eu preciso que você atenda com relações públicas, que você use tecnologias de PNL, métodos de PNL, blá, 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 blá. Todas essas questões. É repetitivo, então eu posso criar um GPT. Por quê? Eu vou colocar lá o e-mail, ele já sabe o que ele tem que fazer, porque eu criei um GPT. Eu tenho uma análise de balanço. Eu vou fazer aquilo toda hora, é repetitivo. Sim. Então, eu crio um GPT para analisar os balanços. Espera um pouquinho. O que é um GPT? Ai, o nome chique, eu não vou tentar falar. Não, assim, a essência. A essência é, você cria um produto que você joga nessa plataforma do GPT, que é dentro da própria plataforma da OpenAI. Você tem um prompt, aquela janela inicial, não tem a janela que você precisa dizer assim, olha, atue como contador, analise script esse ali. balanço, são os prompts e os scripts que a gente fala. Quando isso se torna repetitivo, eu preciso fazer toda vez isso, eu construo um GPT, que ele vai falar sobre esse assunto. Só sobre esse assunto. Se eu fizer esse script e direcionar para criar um GPT, ele vai falar de balanço. Então, eu criei um GPT para falar só de análise de balanço. Naquela janelinha, naquele GPT, ele só vai falar de balanço. Óbvio que eu posso trazer outros GPTs, porque eu te falei, tem uma evolução quando a gente fala disso. Eu posso misturar um GPT com outro para criar um contexto. Mas eu saio daquele que eu tenho que repetir toda vez. Olha, eu sou uma contadora. Preciso que você analise esse balanço. Então, quando eu construo esse GPT, eu trago ele para a plataforma. Tem até uma lojinha para explorar GPTs, que tem de diversas possibilidades de criar roteiro, de fazer marketing, de tudo que você possa imaginar. Entendeu? Eu trago para cá e eu uso ele sempre.
porque é mais fácil. Com certeza. Então, tudo que é repetitivo, Sim. eu construo um GPT e torno ele padrão. Transformo ele, sai daquela janelinha que é uma página em branco. Uhum. E pega o exemplo do balanço mesmo que você estava falando. Quanto tempo você levava antes para poder fazer o balanço ou vários balanços? E quanto tempo, agora com a inteligência artificial, você ganhou com isso e você tem tempo para poder se dedicar para outras coisas? O que que eu fiz? Só para vocês entenderem. A gente está no escritório de contabilidade que ele é um ecossistema, que ele tem várias ferramentas para que você consiga gerar as suas operações da melhor forma. Então, quando eu fiz o de balanço, eu fiz não para executar o balanço, porque eu tenho uma ferramenta, Perfeito. um software que ele tem toda aquela integração de fiscal, folha, extrato bancário e gera o balanço. Uhum. Eu criei um GPT para analisar e dar insights, para criar possibilidades, para que eu consiga ser mais estratégica com o meu cliente. Uhum. Então, eu tiro o balancete no PDF ou numa extensão XLXS, né, ou XML, JSON, não importa, e trago para esse universo da IA. E aí, ele, por exemplo, se eu coloco 3, 4 anos, eu consigo analisar isso, consolidar, gerar relatórios, pôr uma outra IA para gerar demonstrativos, pôr no PowerPoint, o que eu quiser fazer. Mas o mais legal, a gente é humana. E como humana ou humano, a gente pode falhar e não enxergar uma linha. Com certeza. E com a IA, isso meio que Corrige. ilimita, corrige. Lembra que eu falei para vocês que eu comecei respondendo e-mails de clientes? Lembro. A gente trabalha muito para varejo. E o cliente me fez uma consulta dentro de um negócio novo que ele ia começar. Por mais boa que eu seja, eu sou humana e eu tenho limitações. Lógico. Ele me deu ideias, eu sentei com a minha sócia, que é a Andrea, a gente colocou a dúvida do cliente. Cara, ele começou a me dar ideias, insights e informações que eu não tinha nem pensado, nem cogitado para o projeto. Eu fiz a devolutiva para o cliente, ele falou, nossa, a gente não tinha pensado nisso também. Então, quando você vai para construir GPTs, se é um cara de médico, ele tem lá nichado que ele tem médicos, ele constrói contribuições sindicais, como é que chama? Convenções coletivas, ou ele pega aquele mercado, ele analisa, ele consegue criar GPTs para ajudá-los a fazer o marketing. Uhum. Ele consegue criar um GPT para fazer planejamento tributário, planejamento estratégico. Ele consegue criar com a legislação direcionada para médicos, por exemplo, para tirar dúvidas mais rapidamente. Então, ele tem várias vertentes. Ele ajuda o cara que é de atendimento, ele ajuda o cliente. Você pode criar, porque quando a gente está falando da OpenAI, a gente está falando de uma plataforma que você precisa da interação manual. Sim. Mas existe a possibilidade de você criar assistentes, que aí começa a automatizar tudo isso, e com ferramentas no-code ou low-code. É O isso que aí. significa isso? Zero ou quase nenhuma necessidade de que você seja programador, ou seja, é uma realidade que qualquer pessoa pode, e com um valor acessível. Exato. O que é para Isso. mim, assim, a inteligência artificial, ela me ajudou e está me ajudando a aprender a falar, a me comunicar melhor. O que eu tinha na cabeça da minha inquietude, a primeira vez que eu tive acesso ao OpenAI, que eu baixei no meu celular, eram 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. E como meu marido sabe que eu devia estar aprontando alguma coisa, eu falei, amor, eu não consigo te explicar, porque eu fui uma das primeiras aqui no Brasil a ter o iPhone, que meu marido mandou trazer dos Estados Unidos para mim, porque ele trabalhava em confecção e a galera trouxe. Quando eu fiquei em êxtase, eu fiquei dias com aquele negócio lá, brincando e pondo a mão e passando. Então, foi a mesma sensação que eu tive do primeiro Apple que eu ganhei com o OpenAI. E só está começando. Então, a gente tem uma oportunidade de fazer muitas coisas. E o que eu estou fazendo? Eu estou tentando desafiar os meus clientes a olhar a ferramenta. Eu tenho transparência com eles de que eu estou usando IA para analisar notas, que eu quero falar um pouco disso depois que você falar da sua ferramenta, que a gente já conversou. Para analisar balanço, para ajudar o cliente a fazer planejamentos estratégicos, para definir, porque a gente tem o histórico anterior, então a gente pode fazer predições, a gente pode fazer análises Com certeza.
não vamos pensar em todos os ambientes, é impossível a gente conseguir pensar em tudo, mas vai ajudar muito Muito, todo mundo. muito. A gente precisa começar a usar a IA. Tem que, não morde. E sabe o que é mais legal? Ele não leva pro coração. Errou, não entendeu? Volta. Faz cara feia, né? pergunta. Cara, é surreal isso. Depois que eu entendi isso, é que eu te falei, eu sou outra mulher. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Flávio, temos uma IA, a It Works tem uma inteligência artificial. E a segunda pergunta, como ela tem ajudado os nossos clientes, né, a ter mais assertividade, ter mais segurança? Fala um pouco pra gente sobre isso. Legal. Eu gosto muito de um exemplo. Eu trabalhei durante 25 anos na área da saúde. E a inteligência artificial na área de saúde já tem um bom tempo já. É uma área que muito desenvolvida de tecnologia, né? E eu lembro que as grandes discussões as primeiras ações foram nos grupos de imagem. Então imagina, né? Um exame normal da mulher, uma mamografia. Sim. Você pega um bom médico que Uhum. analisa aquela imagem, não sei, ele viu alguns milhares de imagens daquela, de repente, na carreira dela. E aí agora imagina que você tem um banco onde todo mundo coloca as imagens ali dentro, Sim. e agora você não tem mais milhares, você tem trilhares Exato. de imagens ali dentro. O que a inteligência artificial faz, neste caso, ela pega todos aqueles combinados de imagens, entende todo aquele mesmo composto e cria através daquilo ali um laudo interpretativo. Entrega para o médico, que agora o médico vai, junto com as imagens e com aquele laudo interpretativo, ele vai trazer ali para dentro da discussão muito mais informação e muito mais assertividade. O que a It Works faz? Hoje, a gente coloca muito dentro do cadastro de produto, a IA. Né? Então, é o grande negócio da cadastro de produto. O cadastro de produto, muitos entendem cadastro de produto como NCM. E aí olha e fala assim, não, esse aqui é o NCM do produto, esse aqui é a tributação de produto. Mas o cadastro de produto, ele é mais além do que isso. Né? Ele começa com o código de barras do produto, o EAN do produto. Depois do código de barras do produto, o EAN do produto, tem a descrição do produto, que precisa fazer sentido com o código de barras. E aí depois você tem o NCM, que é uma consequência de tudo aquilo. E às vezes a gente pega o NCM, que tem vários EANs junto dele, vários produtos debaixo dele. Por exemplo, a sacola de lixo e a sacola de transporte. Cara, é o mesmo NCM, mas você tem incentivos diferentes. Você não paga impostos na sacola de lixo versus a sacola de transporte. Mesma coisa, gelo e água. É o mesmo NCM, mas você tem incentivos na água e você não tem incentivos no gelo. Ou seja, você olhar somente pelo NCM, você pode estar perdendo impostos, pagando a mais ou pagando a menos, sonegando involuntariamente. Então, o que nós fazemos? Nós temos um cadastro grande de produto, de mais de 10 milhões de produtos, aonde o produto, quando cai ali dentro, ele passa primeiro por uma análise dentro de um sistema que nós temos, aonde ele faz as primeiras, limpa a primeira parte, e depois sim, ele vai buscando dentro da IA, para completar todas essas informações. Às vezes a gente pega cadastro de produto de um cliente que está escrito lá Coke. O que é? É lata, é 1 litro, 600 ml, é 2 litros, é PET. Cada uma é diferente. Tem mais cafeína, porque hoje tem cafeína. É a Coca-Cola? Já começa por aí. Então, o que a nossa inteligência artificial faz? Quando recebe, ela faz um ajuste e olha para todos os lados do que o cliente está colocando ali e através disso, encaixa sistemas onde se completam ali dentro. Sempre é possível? Não. Olha o que aconteceu numa dessa história, que apareceu um cliente tartaruga. Só. Descrição, tartaruga. O NCM não tinha nada a ver com tartaruga. Não tinha EAN do produto. Aí a gente voltou para o cliente. Olha só, me fala um pouquinho mais sobre esse tartaruga que você colocou aqui. Ele é um pet? Ele é uma pedrinha de aquário? Ele é uma esponjinha de banho infantil? Ele é um biscoito? O que é a tartaruga? Aí o cliente falou assim, não, é um biscoito. Pronto, resolveu. Não precisa falar mais nada. Aí a gente coloca dentro do sistema, ele já sabe que é um biscoito, ele vai achar qual que é o EAN correto, porque é um biscoito mesmo, tem um biscoitinho lá que chama tartaruga, tartaruguitas, alguma coisa assim, e já que faz a classificação correta do NCM. Então agora imagina um cliente que a gente tem um cliente com 98 mil produtos. É muita coisa. É muita coisa.
Imagina você no Excel nível humano, né? fazendo um Sim, scroll não tem down, como, é humanamente impossível. de frente para um Excel, fazendo um scroll down, olhando todas as tributações. Ah, pô, não, eu tenho um sistema que faz isso. Ok. Todos os dias tem mais de 500 regras tributárias novas que são lançadas no DOU, né, Isso que é o aí. Diário Oficial, onde gera todas as informações ali. Cara, a gente agora tem, Diário Oficial da União, a gente agora tem diariamente novas informações. Como é que consegue atualizar tudo isso? Meu amigo, o QR Code está aqui, ó. A It Works é a empresa que pode fazer isso para você automatizado. Pode trazer a assertividade para que você não pague nem a menos nem a maior Exato. dos O que é seus correto. clientes. Exato. E como você falou, no preço que cabe para Exato. todo mundo, entende? Exato. E eu posso só pegar um gancho do Flávio, porque é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa estudar minimamente, se alfabetizar. E é um desafio dos professores que eu tenho, um cuidado, um amor que eu vejo, tanto no Pedro quanto no Roberto Dias, que é de alfabetizar a nossa estrutura da parte dentro do nosso segmento contábil. Por quê? Porque a gente precisa avaliar a questão do custo-benefício. Eu tenho na contabilidade, por exemplo, milhões de aplicações, de verdade. Eu tenho mapeado, eu já tenho por volta de 50 GPTs, e aí eu fui procurar, né? Nada como procurar aqui para usar, né? Eu nem vou tentar falar inglês para não passar vergonha, tá? Mas assim, o GPT, o que que é? É uma sigla de. Depois o Flávio Matheus me ajuda. Flávio Matheus me ajuda, mas seu lado aí. no inglês, tá? Mas é a capacidade, é um modelo que tem a capacidade de treinar informações e gerar, dentro de uma arquitetura de uma rede neural, informações. Então, ele pega lá uma quantidade de dados, ele avalia, ele analisa, ele transforma, e conforme o usuário estiver usando, criando aquele produto, ele vai atender aquelas dúvidas e aquelas necessidades específicas. Aí, ajuda aí no inglês, vai. Generativo. Ele tem a inteligência generativa, né? Ele tem a inteligência pré-treinada e ele tem a inteligência que é transformadora. Eu quero em inglês, Flávio. No microfone, Flávio, por favor. Generative Intelligence, humilde aqui. Pre-trained, e aí tem aqui escrito, né? E Transformer. Isso Olha é o aí, GPT. Mas muito de bom. forma em português, porque a gente fala português, Isso aí. é a capacidade que a inteligência, que essa tecnologia tem de pegar um monte de dados, analisar e transformar em respostas para o usuário. Basicamente é isso. Perfeito, Bom? perfeito. Meu RDD vai me matar depois. Vai me pôr de Vou castigo. mandar esse vou ser trecho para ele. reprovada. Vou mandar esse trecho para E ele. sabe aqui uma coisa também disruptiva do que a gente tem hoje desenvolvido. Muitas pessoas acham que um volume grande, eu estou falando grande de informação, a gente não estou falando o que normalmente a gente escreve ali. Até porque Coisa tem limitação. grande. Dentro Isso. daquela primeira ideia do GPT, ele tem capacidade limitada de você conseguir analisar aqueles dados. Processar, né? Então, você precisa avaliar. Me Sim. desculpa, Flávio, Imagina. só para complementar o quanto da It Works. Não, mas é importante. Isso é muito importante, porque assim, você tem que avaliar, você tem que conhecer a ferramenta, Exato. mas quando você precisa escalar, você não. Porque a gente está falando em custo de dólar. Mesmo que eu tenha que usar as plataformas de no-code ou low-code, tipo Make ou qualquer uma outra, para automatizar, se eu já tenho no mercado uma ferramenta que atende, que tem todo esse know-how por trás, eu tenho que avaliar. Exato. Porque eu tenho que estar, por exemplo, imagina você pegar todos os estados, colocar toda a legislação, porque a gente está brincando com a parte fiscal, mas ela é mais complexa. Sim. Você consegue desenvolver GPTs para departamento pessoal, para marketing, para contabilidade, para fazer valuation, que nem eu tenho, transfer price, eu fiz um monte. Eu tenho por volta de uns 50 GPTs, fora os que eu não fiz ainda, que o RDD vai me cobrar. E o Pedro também. Mas, só para você ter uma ideia, e quando a gente tem uma ferramenta no mercado que já atende isso, que é o caso de vocês, a gente precisa avaliar o custo-benefício, porque você tem que focar no seu negócio. E a IA é para apoiar, para somar. Isso. Então, tem que ver os parceiros estratégicos. Então, eu acho que aí fica a dica It Works. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, não é uma chave liga e desliga, né? Não. Você coloca, apareceu aqui, né? Esfregou o gênio, olha, você tem 3 desejos. Não. Né? Não, você tem uma construção e você tem um processamento daquelas informações, né? Um tempo é muito mais rápido que uma decisão humana. Total. Do que um conhecimento humano, porque ele pega muita coisa.
Mas ele não é uma tomada de liga e desliga. Não, você né? tem que ter alguém com cuidado, com amor, com a curacidade desses dados. Isso. Então, se já existe no mercado uma ferramenta que atende isso, precisa avaliar e você usa o tempo e a inteligência artificial para outras coisas. Ó, o QR Code tá aqui embaixo, hein? Bota lá. É isso mesmo, é isso mesmo. Inês, uma plataforma que une todas as soluções que tem dentro do Impostograma, né? Captura de documentos, revisão de cadastro tributário, auditoria diária de todos, não só as notas fiscais, mas também os itens de cada nota. Com inteligência artificial, você acha que isso pode trazer diferença na rotina da contabilidade? O que você vê de importante assim para esse segmento? Como que a inteligência artificial e como que uma solução como essa da IT Works pode trazer para o dia a dia para fazer com que isso seja realmente um diferencial dentro do segmento? A gente, por exemplo, depende do segmento que você trabalha, você depende muito de muitas legislações. E para cada estado você tem uma. E você é humanamente impossível você acompanhar. E por mais que a gente use aqui, eu estou falando como usuária, como empresária da área contábil, por mais que você tenha expertise, que você tenha plataformas que você possa buscar a legislação, você construir inteligências artificiais GPTs é muito desafiador, porque você teria que ter uma pessoa ali 24 horas fazendo isso. Exato. Então, quando você tem no mercado alguém que faz isso e que tem todo esse know-how, você precisa trazer e juntar dentro do seu ecossistema isso e usar, porque não é só a questão de você utilizar, é de você não perder o cliente ou gerar um prejuízo impagável. Sim, Virar uma bola de neve, né? isso mesmo. Exato. É uma contingência que talvez você não tenha nem dimensão Uhum. de que possa acontecer. É isso. Porque você imagina seu cliente ficar sabendo que ele está pagando mais imposto. Inês, a gente tem um negócio aqui dentro de um cliente de todo mês R$ 1.254 Gente, é de muito dinheiro que impostos. deixa aqui na mesa. Um Imagina, varejista grande, imagina o todo quanto, mês. todo mês. Imagina o quanto que você poderia de Você detona expansão o do fluxo seu de caixa de negócio. um cliente. Você quebra uma empresa. É isso mesmo. Então, eu acho que não só a questão de você tomar o cuidado, mas a questão de compliance, de governança, porque não tem, é humanamente impossível. Por mais que você tenha uma estrutura, a gente está falando de inteligência artificial que a gente está iniciando. Então, você trabalha os dados. Eu acabei de fazer um GPT. O Matheus deve saber disso, porque ele me acompanha. Eu lancei um GPT de imposto de renda em março. Ninguém falava disso. Lembra? Lembra? Ela começou a alucinar. Ela respondia sobre abertura de empresas, respondia um monte de coisa. Eu falei, não, amiga, eu só quero que você responda a minha avatarzinha Sim. sobre imposto de renda. Então, você, que é uma fala muito forte do Roberto Dias, você é responsável pelo GPT que você fez. Você precisa acompanhar. Então, assim, não dá para acompanhar tudo. É isso mesmo. Não dá para inventar um Tem que GPT segmentar, né? fiscal para analisar produto em cada estado. A gente está tentando. A gente já conseguiu alguns, tá? Lá, o time da mentoria. Regulamento do imposto de renda de São Paulo, do Paraná, da Bahia. A gente já fez alguns. Mas, cara, aquele treco, se mudar uma vírgula, a gente tem que refazer tudo. Então, assim, a gente pode usar para apoio dentro dos nossos escritórios, a título de consultoria, porque aí tem dentro dos GPTs, que são aquelas caixinhas que eu escolho fazer para cada Sim. assunto, para facilitar, ok? Aham. Eu tenho os consultores que eu crio de legislação, eu tenho os executores que me ajudam a analisar, me ajudam a identificar tendências. Tem os GPTs que eu fiz sobre varejo, para entender picos de venda. Aí eu Olha, que descobri legal. que tem cliente que eu não vou ligar para ele à tarde, porque são os horários de venda do cara. Eu não vou incomodar ele com nenhuma ação. Espero o dia seguinte, eu que trate a minha ansiedade. Sim. Você jamais saberia isso Se não fosse a IA. se não fosse Se não a IA. fosse os GPTs que eu construí para o segmento de Para o varejo. segmento. Ticket médio, qual que é o cliente que compra mais do cara. Então é muito legal. É um olhar amoroso para o meu cliente. Uhum. Eu Com mandei um certeza. relatório, mandei para o cara que eu falei, meu, você quer esse tipo de relatório? Poxa, Inês, claro que eu quero. Por mais que ele tenha softwares, a gente tem um outro desafio no mercado, porque as empresas de software, elas não acordaram para a IA ainda. Então, vocês também estão um pouco, assim, pouco não, bem na frente.
Porque não tem algumas metodologias de automações, de RPA e outras tecnologias que as pessoas estão tratando como IA, mas não é IA. E isso Existe uma dificulta. diferença, com E certeza. quando você não busca conhecimento, quando eu estou lá só na minha gestão Na zona de conforto e também, não né? quero entender o meu mercado, Não, em algum momento vai ficar para trás. vão ficar para trás. Então não é que a gente vai deixar de existir. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive, né? Nossa, a gente está muito Tá muito conectado. alinhado, né? Você acha que as automações e a própria inteligência artificial, ela pode substituir o contador? Não, vai empoderar. Esse é o meu entendimento. Vai dificultar, não deixar, perdoa, vai dificultar a vida de quem ainda não entende que é necessário começar a brincar. Sim. Eu tenho feito um movimento das pessoas que estão à minha volta, todo o meu time, tudo bem que nós somos em 12 pessoas lá, um time pequeno, mas todo mundo já usou o GPT que eu construí, já fez um curso de IA, porque a gente fez uma movimentação que teve uma ação em prol do pessoal do Sul, do acidente que foi feito. Então, o pessoal teve um curso e a gente fez aquisição para todo mundo utilizar. Então, todo mundo sabe o que é. E aí eu incentivo a minha mãe, eu incentivo as minhas velhinhas, a minha galera, as minhas amigas, eu incentivo todo mundo à minha volta. Por quê? Porque o mundo vai ficar melhor no sentido acho que é se um for movimento sem volta, utilizado sabe? de forma consciente É. para coisas boas. Sim. Tem coisa que não volta. A IA não volta, Exato. né? Então não tem como, né? É como você querer andar na rua e não ser filmado. Exato, não tem como. Não tem como. Você precisa fugir para isso acontecer. É quem não tiver conectado com a IA no presente e futuro. Você vai precisar fugir. E aí é a mesma coisa de fugir de uma câmera, né? Porque vai estar tudo dentro de IA. Gente, tudo dentro de IA. Os faróis de trânsito já estão olhando para IA para não serem mais aquele cronômetrozinho, para ser por volume de carro. Outro dia, olha só. Consumo. Eu estava outro dia, eu não compro na minha casa. Então não é um histórico de compra. Eu estava no escritório e abri um biscoito de polvilho. E era tarde, era a única coisa que tinha para comer. Eu abri o biscoito de polvilho e estou comendo. Sozinho, não falei com ninguém. Cheguei em casa, abri minha rede social, um monte de propaganda de biscoito de polvilho. Gente, quer ou não quer, entendeu? Isso assusta um pouco, Flávio. Assusta, lógico que assusta. Assusta porque a gente, de uma certa forma, e aí é o outro lado da questão da tecnologia. Quando a gente não conhece, a gente é manipulado. Por isso que a questão do conhecimento... O conhecimento liberta. Liberta. Porque aí você vai acessar bala, vai acessar outra coisa para que o algoritmo mude. Exato. Mas você precisa saber, concorda? Saber, ou seja, um movimento que não tem jeito, não tem, já foi, entendeu? Ou a gente entende, se adapta e vive esse fluxo, aceitando e, vamos entrar nessa dança, ou a gente vai ficar fora do baile. E ficar fora do baile pode significar muitas coisas, né? É perda. É perda de quem você é. Então é mais fácil você aprender e se adaptar, e nós humanos temos essa dádiva de Deus, de escolher, de poder mudar, de reaprender. Então, a gente tem que sair da zona de conforto. É fácil? Não. Você vai escolher entre... São as escolhas que você faz diariamente. Do que você quer fazer. Sim. E do que você quer deixar de fazer também. É uma escolha. Sim. É isso mesmo. Então, assim, eu escolhi sempre ser inovadora. Eu escolhi fazer as coisas da melhor forma. Eu sou... Vanguarda. Exato. E isso é muito bacana. É isso aí. É muito bacana, e ser reconhecida por isso também é muito legal. Os feedbacks que a gente tem dos clientes, eles têm sido muito positivos. Então, isso me motiva a usar, a fazer, a trazer. E como eu vou testando, se deu errado, deu ruim, muda, volta, retroage, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Até a cultura do teste é essa, né? Mesmo errando, você conserta rápido, né? Exato. Mas faça rápido. Exato. Errando, acertando. É isso aí. Flávio, para quais tipos de contabilidade ou impostograma? A gente falou agora da nossa solução, né? Que tem inteligência artificial. Ela é só para contadores pequenos, só para grandes?
Traz pra gente mais informação aí. Simples. Qual a sua contabilidade? Pronto. Só acessar o QR Code e conversar com o nosso consultor, que é um consultor, não um vendedor. Tem para você. Grande, médio, pequeno, gigante. Tem produto para todos eles. E todos eles trabalham dentro da mesma metodologia, dentro das mesmas regras. O que vai mudar é o quanto de informação você tem ali dentro. Mas tem produto para todos eles. Ou seja, é para quem quer ser inovador, quem quer estar na Isso frente. mesmo. Isso. É isso Exato. mesmo. É isso A gente vê muito, né? Teve um que comprou pequenininho, cara. Pequenininho. Acho que ele tinha 3 cães do varejo. E ele falou assim, cara, eu quero porque eu tô começando na cidade do interior da Bahia. Eu tô começando aqui o negócio aqui, poxa, eu tô muito animado, eu quero colocar tecnologia, tudo. E a gente achou tão bacana que a gente falou, você pode gravar um vídeo pra gente colocar nas nossas redes sociais, que a gente quer publicar essa tua história de gente que tá começando e de que, poxa, tem vontade e que, cara, tá no bolso deles, Visão sabe? de futuro. É isso mesmo. Isso. É isso mesmo. E a gente ficou, cara, super empolgado. E internamente a gente fala assim, gente, olha só, um cara começando, pô, numa cidade onde, cara, não tem, né, assim, não tá na banca do jornal isso aí para vender. Ele é antenado e buscando algo para levar para o cliente dele. E que às vezes o cliente dele nem tá ligado sobre isso, mas ele pensando em ser diferente, pensando em atender diferente, pensando em entregar um serviço diferente, ser melhor, né, ser atrativo, né, não ser do mesmo. Diferencial, que as pessoas tanto falam. É isso mesmo. Sim, bem isso. É isso aí. Pessoal, a gente já tá caminhando para a parte final, né? Infelizmente, porque eu tô gostando muito do assunto. Vai. Muito mesmo. Não, Ah, 3 empolgadinhos. dá pra gente, exatamente, dá pra gente falar aqui por 3, 4 horas Vai que e vai vai. faltar assunto ainda. Vai. Na verdade, Vai faltar sobrar tempo. tempo, exatamente. Bom, as perguntas vieram da caixinha do Instagram. Oba, manda lá. Vamos lá? Se não souber, eu peço ajuda pro GPT. Vamos lá. Inês, a inteligência artificial mudará o perfil dos novos colaboradores que o escritório buscará? Sim, totalmente. Vai fazer parte das qualidades e habilidades que a pessoa vai precisar, competências. Ótimo, obrigada. Nossa, nada como ter parceiro e amigo. Para que ele seja contratado. Não tem como ele não utilizar essa ferramenta. Ele precisa, seja qual for, né? Óbvio que a gente vai sempre tomar o cuidado com as questões de LGPD dentro do nosso segmento, Sim, de não usar qualquer ferramenta ou colocar dados de funcionários numa ferramenta que não seja protegida, né? protegida. Enfim, como diz o RDD, grátis, só amor de mãe. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, vamos para a próxima aqui. Flávio, a IA pode automatizar a revisão de tributos de produtos adquiridos em operações interestaduais? Você acha que pode? Pode sim. Aqui o nosso sistema ele é multi-estados, eu diria que é quase o universo inteiro, né? Porque Brasil não é para qualquer um, não. Não, só para os valentes. Brasil não é para amador, não. E ela está conectada em diferentes. Hoje são mais de 10 milhões de produtos e 40 milhões de regras já dentro da ferramenta. Então, regras interestaduais, regras de atacado, varejo, indústria, venda, revenda. Consumidor final, não consumidor. Exato. Todas essas regras É que isso aí. inicialmente importa. simples, mas são 40 milhões Sim. dentro da ferramenta. É isso aí. 40 milhões e crescendo, né? E crescendo. Porque todo dia aparece coisa nova e a gente Sim. vai implementando. Brasileiro é criativo, amigo. É. E aí, Teamworks que lute e faça a melhor ferramenta. É isso aí. E esse é o nosso objetivo. Matheus Pedala, você que é o cara Pedala, meu da cabelo tecnologia. tá branco, não, ainda. Vamos lá, Inês. A inteligência artificial impactará a remuneração dos colaboradores que terão novas funções? Eu tenho dúvidas e eu não tenho propriedade para te deixar para responder a galerinha aí nesse sentido, mas eu acho que vai tornar o profissional mais qualificado, porque ele vai entregar mais. E eu acho que é uma consequência, ele vai ser mais valorizado e automaticamente ele vai alcançar, né, degrauzinhos muito mais rápido do que um cara que É isso mesmo. não tem esse conhecimento. Eu acredito, então, acho que voltando, acho que eu acredito que sim. Sim. Vai Posso ter usar uma melhoria. analogia? Por Mas favor, então me é da época ajuda. do Matheus, não, mas é da minha época, da época da Inês. O diferencial no currículo é que a gente tinha Da datilografia.
Você era um êximo datilógrafo? Não. Eu era. Tava à frente de você. Não, Flávio. não fazia, não usava os dedinhos. Ah, Tinha que esse usar os DFG. dedinhos. Exato. Então, quem não está acompanhando, né, ou quem não é dessa época, era um diferencial no currículo ter datilografia. Sim. Depois mudou para a pessoa ter o inglês. Espanhol, primeiro. Flávio. Primeiro espanhol, É depois o verdade. inglês. Não, e hoje em dia é um commodity. Você ter no seu currículo, você ter o inglês. É um commodity, já tá para todo mundo. E a inteligência artificial, ela tá nesse momento hoje que é isso. Quem tem o conhecimento, Uhum, hoje é um plus. exato. É um plus dentro do currículo, dentro do conhecimento. E assim, se você tem um plus, ele pode servir como critério de desempate ou pode servir como critério determinante para uma promoção, Uhum. para uma inovação. Então, nós estamos nisso. Acredito que vai entrar na linha do commodity, como datilografia nem existe mais, Exato. a computação também já nem existe Não. mais, todo mundo já sabe, pacote Office e tudo isso. O inglês já meio que, eu parto do princípio que Uso o GPT. Já Eu vai tenho usado o ter. GPT. é, Não tenho passado vergonha, tá? é isso. Ótimo. É isso. Excelente. E posso falar uma coisa? Que foi uma das nossas aulas da mentoria foi muito impactante no sentido de que os escritórios que estiverem GPTs, seja eles consultores, executores, assistentes, whatever, o que tiver, ele vai ter uma valorização numa eventual valuation para Ah, venda. É, com certeza. Olha que nisso. bacana a informação, Então, hein? fica a dica. É isso aí. Inês, essa eu quero que você olhe para aquela câmera para falar com o contador, com seu amigo, tá? Vamos lá. Como garantir que a inteligência artificial e soluções como a It-Works seja vista como uma aliada e não uma ameaça pelos funcionários? Transparência do que você quer, do que você é e por que você existe. Porque, assim, é mudança de cultura. Você precisa trazer as pessoas para próximo, explicar que não vai mudar, que você não vai ser demitida, que você, muito pelo contrário, você vai ter qualidade de vida, respostas mais assertivas. Isso é para tudo. Eu tive isso lá quando a gente teve a questão de iniciar o RPA. Porque a venda, o pitch de venda era, cara, você vai melhorar a sua produtividade, você vai dispensar 20% da sua, 20, 30% do seu time. E de forma feia, equivocada, foi o primeiro O interesse, né? interesse. Despertou ali. Depois você olha e fala, gente, não vai. Não vai nunca. Porque a tecnologia depende do humano. É isso mesmo. Então, você precisa alfabetizar o seu time. Traz para eventos. Posso fazer um jabá? Claro, fica à A vontade. gente vai ter a Contábil Store, que vai ser dia 25 de abril, que é um projeto incrível, que a gente tem um marketplace. Vocês estão lá dentro Sim. também, né? Olá, It Works! Estaremos. Muito bem, muito bem. E a gente traz o time, a gente traz os parceiros, todo mundo que está na nossa rede de apoio. Vão ter especialistas falando de inovação, de tecnologia, de IA, com os pitches. E vão haver vários fornecedores com vários produtos incríveis. Então, você começa a trazer o time, você mostra a realidade, quais são as necessidades, eles vão conversar com outros parceiros, fazer network com outras pessoas de outros times. Então, não tem, para mim, a melhor estratégia é a transparência Perfeito. do Muito que bom. você é, do que você quer e de onde você quer chegar. Muito E o bom. time vem. Quando as pessoas deixam de ser inseguras e elas tomam, né, para si a responsabilidade de fazer o lugar que ela está melhor, ela compra a sua ideia, ela vem com você. É o desenvolvimento da cultura, né? Exato, é o É fit isso mesmo. cultural. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Respondi tudo? Não, Passei no perfeita. teste? Nota Pronto. 10. Nota 10. Muito bem. Vou? Bom, considerações finais agora. Eu vou ceder o espaço para vocês. Vou começar pelo Flávio, né? E aí é o espaço para vocês fecharem o assunto, quiserem passar algum recado, de repente, aí fica à Primeiro de disposição. tudo, sempre muito bacana, né? O Matheus, a gente está todo dia junto, todo dia conectado, é sempre bacana estar com ele, é um cara gente boa, espirituoso, legal. Você baita de uma energia boa demais de estar perto, né? Já te falaram que sua energia é alta, né?
Obrigada. Já te falaram, né? Então, bom demais a gente conversar sobre esse tema. E assim, gente, não vai perder emprego. Quando Não. veio o e-mail, as pessoas acharam que muitos perderam emprego, porque não deixaria de existir office boy, deixaria de existir o carteiro, deixaria... Todos têm emprego. Quando vieram várias outras tecnologias, né? A velocidade do celular, da comunicação do celular. Agora, em todos os casos, precisou haver adaptação. Hoje a inteligência mais necessária para o negócio é a inteligência adaptativa. É de você se adaptar. Então, se adapte. Não vai mudar a tecnologia. A tecnologia é um caminho sem volta. O que nós precisamos fazer é nos adaptar para estarmos conectados com ela e ela ser um facilitador do nosso dia a dia, para que possa tirar de nós uma energia, converter energia, né? Eu deixo de gastar energia com isso para ser uma energia estratégica, uma energia pensante, uma energia de gestão e não de ser uma energia operacional. Deixa a tecnologia fazer isso. É isso mesmo. Empodere-se, pessoal. Não importa. Se eu consigo, eu fiz Avatar, você também consegue. É só buscar o lugar certo, as empresas e parceiros de forma estratégica e os melhores, mas corra atrás, não espere o bonde passar. É isso mesmo. Fala sobre suas redes sociais, sobre seus projetos aí, seu momento. Bom, o meu Instagram é @InêsLemosLopes. Lá é uma mídia ainda bem modesta, né? Porque como eu acabo atuando em várias frentes, mas tem a parte do trabalho voluntário com a entidade, tem os meus projetos de GPTs que eu apresento para as pessoas testarem. Então tem um link na bio com alguns GPTs, se vocês quiserem começar. Só peço que tenham cuidado com a questão de informação, tá? Não sai usando qualquer GPT aí, porque compartilha dados, então não é legal, tá bem? Mesmo. Mas me segue lá, acompanhe. Eu sempre posto sobre os cursos que eu estou fazendo, sobre a galera que é bacana nesses temas, não só nesses temas, mas de outros temas de gestão, de eventos de mulheres, que eu também atuo para o feminino também. Legal, Muito que bacana. legal. Tem bastante coisa aí. Então, só me seguir. Joia. Muito bom, muito bom. Bom, agradecer ao Flávio, que eu estou sempre aí no dia a dia, né? Meu par aqui na It-Works, a gente construindo aí uma trajetória muito legal, né? Dividir a mesa com você sempre é um prazer. Inês, uma amiga, né? Primeira vez vi naquele debate que a gente fez ali no Sescom, mas a gente estreitou muitos laços Sim. no Seminário Internacional do Sescom, Em Singapura. em Singapura, foram 10, 12 dias, né? Sim. Foi muito bacana mesmo, assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí, para quem, inclusive, fala para o pessoal, quem quer se filiar ao Sescom, como que é o trabalho, acho que é bacana. importante, porque para a gente faz toda a diferença também, o Sescom é um parceiro nosso, eu acho que é bom falar sobre isso também. Bacana. Bom, você que tem seu escritório, quer apoio, quer network, quer estar com pessoas que realmente trocam experiências, acompanhe o Sescom, se filie, associe-se. Como é que chama? Participe dos eventos que a gente faz. A gente tem Câmara de Contabilidade, a gente tem Núcleo de Jovens, a gente tem seminários nacionais, internacionais, a gente tem feiras de negócios, a gente tem um leque de possibilidades. E mesmo que você não é associado, vá lá conhecer, se dê o direito, né, de estar com esse pessoal. As nossas portas estão abertas, eu falo em nome de toda a diretoria. É muito bacana pertencer a esse núcleo. Olha onde eu tô. Eu tô aqui por fazer parte do Sescom São Paulo. Então, é sempre muito grato, é uma honra estar perto de pessoas que só trocam, que tenham cuidado e que me inspiram a ser melhor, a buscar conhecimento. Sensacional. Legal. Obrigada, Muito Matheus. bom, Inês. As portas estão abertas aí, né? Com certeza faremos mais podcasts, a gente vai se encontrar em mais eventos aí, não tenho dúvida disso. Com certeza. Agradecer também aos nossos parceiros, Portal Contábeis, ao Portal Sigo Fisco da Jo, um abraço, Jo, ao Roberto Dias Duarte, né? Que é um dos precursores também desse conteúdo de inteligência artificial e está sempre junto com a gente aí também nos eventos, e também ao Anderson Souza. Tá? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre uma ferramenta como o Impostograma aqui desenvolvido pela It-Works, capaz de revolucionar sua contabilidade, tem um QR Code na tela,
É só você escanear o QR Code, entrar em contato com a gente nas mídias sociais, dar um joinha aí no vídeo, né? Acompanhe a gente nas redes sociais aí, que a gente tem muita novidade para você, contador, ou para você do varejo, ou do segmento que for. A nossa ferramenta está sempre disponível para poder atender e vai trazer segurança e assertividade dentro da sua operação, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.